gostaria de iniciar a apresentação agradecendo aí a nossa parceira já de quase uma década, a Bioclinvet. Gostaríamos de agradecer aí a VetSmart a oportunidade de estar trazendo esse tema, né, atual e muito importante, né, porque ao longo da palestra vai ser apresentado realmente esses desafios, e dentro dos assuntos que a gente levantou, a gente escolheu esses desafios da gestão no mercado veterinário pelo fato de ser um assunto de extrema importância, principalmente dentro do cenário que a gente se encontra nele hoje. Então, antes da gente entrar nos desafios propriamente ditos, né, no meio da apresentação, a gente precisa ter uma noção, né, as pessoas precisam ter uma noção do que realmente é a dimensão desse mercado pet, principalmente dentro do nosso Brasil, né? A gente vai mostrar a dimensão do mercado, que a gente avalia ainda como um mercado incipiente, né? E que mesmo com esses desafios, que dependendo do prisma que o profissional veterinário enxergue esse mercado, ele pode encontrar esses desafios talvez como uma possibilidade de oportunidades novas e às vezes oportunidades bem prósperas aí, né? A gente fala que os desafios são enormes, mas as oportunidades são maiores ainda, né? Então a gente começa essa apresentação falando sobre a medicina veterinária e o Brasil, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que o Brasil é um país com dimensões continentais, e nessas dimensões continentais, juntamente com ela, vem as imensidões de possibilidades, né? É um país realmente abençoado aí por Deus. Além disso, dentro da medicina veterinária, a gente ainda tem uma pluralidade de segmentos, né, no setor. Fazendo um comparativo com a medicina humana, que tem o ser humano como o objeto de estudo, a medicina veterinária tem uma imensidão de espécies, né, com cada uma com peculiaridades bem distintas, né, tanto anatômicas, quanto comportamentais, quanto fisiológicas. Então isso dá ainda um aumento ainda dessa dimensão e das possibilidades. Dentro da medicina veterinária também, a gente pontua a questão do Brasil ser um país emergente, né, com uma demanda potencial e ou reprimida no setor veterinário ainda muito grande, né? Eu, particularmente, né, como empresário e veterinário, né, e por uma característica herdada do meu pai, que é talvez uma das pessoas mais otimistas que eu já conheci na minha vida, eu acho que é um país que, né, principalmente no nosso setor, que traz potencialidades imensas, né? A dimensão, o clima, a questão da ausência de cataclismas, né, exceto os nossos internos mesmo, né, as dificuldades econômicas e políticas, mas que, né, eu acredito, né, no otimismo que com o passar dos tempos vão se resolvendo aí, né, mantendo o otimismo. Além disso, né, existe uma grande quantidade, uma biodiversidade imensa, né, uma grande possibilidade de biomas, de climas, né, de aptidões, né, dentro do setor veterinário, que ainda aumenta ainda mais essas possibilidades dentro do mercado veterinário, né? Continuando sobre essas infinitas possibilidades, a medicina veterinária está entre as profissões com a maior multidisciplinaridade, além da pluralidade dos segmentos. Além da questão dos estudos relacionados à fisiologia animal, né, a clínica animal, nós ainda temos os outros segmentos relacionados a toda a parte de produção animal, que traz essa questão da biossegurança, que são, né, exclusividade do médico veterinário. Então eu falo assim, continuando esse ponto, que, né, essa exclusividade de setores
né, relacionadas à ação do médico veterinário para a realização de determinadas atribuições que só ele pode fazer, né, fora a clínica, que seria o que a gente se relaciona à medicina veterinária. Em primeiro lugar, a questão de inspeção de lácteos, né, e a tecnologia de lácteos, a inspeção de carnes e a parte de tecnologia de carnes, a parte de pescado, de ovos, de mel. Temos as responsabilidades técnicas, né, na questão burocrática. Aí temos as possibilidades dessas RTs também em laboratórios e hospitais veterinários. Hoje, né, descobrindo a medicina veterinária, o poder público, a gente tem visto aí possibilidades na questão de peritos policiais. Até em Minas Gerais, a Polícia Civil, pela primeira vez, eu acho que selecionou, acho que foram 4 vagas específicas para peritos veterinários, né? Tem a questão dos peritos designados dentro dessas ações na parte de justiça, aí, que são designados peritos, né, designados. E a parte de consultoria, que é uma imensidão, né? A gente hoje tem a questão de consultores na área de RH veterinário, né? Temos a parte de nutrição, temos a parte econômica dentro da veterinária, que são, né? A gente poderia passar um dia falando dessas possibilidades. E também falando sobre o Brasil, a gente ainda observa vários nichos em alguns estados da federação com oportunidades abertas, né? A ocupação do Brasil, ela ainda tem concentrações, né? Sudeste, Sul. Quando você pega o estado, por exemplo, do Tocantins, né? A gente que acompanha essa expansão da medicina veterinária no Brasil, a gente vê, por exemplo, que a densidade de clínicas veterinárias em Palmas, por exemplo, é muito aquém da média nacional, ou seja, existem nichos abertos aí ainda não ocupados. Né? Dessa dimensão da atualidade do mercado pet, a gente estava falando aí das possibilidades dentro da profissão veterinária, né? Dados de 2019 aí, né? Temos aí 139,3 milhões de pets no Brasil, né? Sendo 52 milhões de cães, 23,9, quase 24 milhões de gatos, 19,1 milhões de peixes, né? Isso aí falando de peixes ornamentais, 39,8 milhões de aves e 2,3 milhões de outros aí que também são mercados incipientes que ainda vão crescer. Falando sobre répteis, falando sobre outros tipos de pets que têm crescido. Esses já são dados, né, de finalizando 2020, de 2021, fonte IBGE, com 55,1 milhões de cães, né, 40 milhões de aves, 24,7 milhões de gatos, 19,4 milhões de peixes, répteis e pequenos mamíferos. A gente observa aí um crescimento, né, maior na área na parte dos felinos. O pessoal tem optado muito, né, pelo felino por uma questão de espaço, de higiene, né, um animal mais aciado, e ele proporcionalmente tem crescido mais do que os cães. Mas a gente vê que a população, né, pet mundial cresceu 1,7 frente a 2019 em 2020. Então, assim, é um crescimento expressivo. Aqui mostra, né, a fonte do Cidan, Comac, o crescimento no Brasil, né? Falando sobre pets aí, cresceu 17% em 2015, 18% em 2016, chegando a 22%, que foi a mesma taxa de crescimento em 2021, né? 22% ao ano. A gente vê o mercado, o crescimento do país aí, em torno de... Nesse período de pandemia caiu muito, impactado pela questão da pandemia, mas, digamos aí, quase 6, 7 vezes mais do que o crescimento do mercado como um todo. Né? 2019, um dado importante, o Brasil, que era o terceiro atrás do Reino Unido, ele passou a ser o segundo maior mercado pet do mundo, né? Com um faturamento de 40,1 bilhões de reais.
Em 2021, né, em relação a 2020, ele cresceu 22%. E nós chegamos aí a um faturamento de 50 bilhões de reais, ou seja, é um crescimento, né, impressionante. Localizando o Brasil nesse cenário mundial, né, os Estados Unidos com os impressionantes 40,2%, né, do mercado total de 124 bilhões, esses dados também de 2020, 2019, né, me desculpe. Então, o Brasil, né, ultrapassou o Reino Unido aí, chegando a 5,2 e o Reino Unido com 4,9. Esse slide ele mostra muito ainda a questão do potencial quando comparado aos Estados Unidos. Se você vê, se a gente compara aí a questão do volume de pets, né, os Estados Unidos com 259 milhões de pets e o Brasil com 140 milhões de pets, né? Então, se a gente faz uma correlação aí, a gente ainda vê que tem muito a crescer, né? E qualquer melhoria econômica, isso aí tem um impacto positivo muito rápido. Paralelamente a esse mercado veterinário, a gente fala com relação ao mercado veterinário os períodos de crise econômica, né? Durante o período da pandemia de Covid-19, né? Nesse recente cenário aí de 2020, 2021 que a gente vem enfrentando, o mercado veterinário, especialmente no segmento pet, apresentou taxas de crescimento expressivas, né? A gente fala aí sobre 2022 com 22%. 2021, desculpe, com 2020 com 22%. Na fonte, numa publicação aí o Presente Rural, o site da Carolina Vaz, que é fundadora da Dogscare, ela coloca que os brasileiros passaram mais tempo em casa, né, reduziram os passeios por conta das restrições e acabaram interagindo mais com seus pets, mudando os hábitos de higiene e fazendo essa necessidade de produtos pet, de higiene, de bem-estar e na própria questão da nutrição de melhor qualidade, né, para que isso não impactasse na questão sanitária das famílias. Então isso mostra também outra questão interessante aí do mercado veterinário. Então a demanda, essas slides passados mostram que a demanda por profissionais da medicina veterinária é muito grande, né? Só que existe uma relação, né, dessas considerações no segmento veterinário, que seguem uma premissa, né, universal aí, né, com relação ao mercado econômico de uma forma geral, que é a lei de oferta e demanda. Os slides passados mostram que a demanda por veterinários é muito grande. E aí agora a gente vai fazer algumas pontuações com relação à oferta, né? A questão dos médicos veterinários no mercado e como é que eles estão chegando no mercado e em que quantidade estão chegando. Então, essas informações, essas anteriores, elas impactam positivamente sobre a demanda por veterinários. Então, vamos falar a questão da medicina veterinária na atualidade. Como é que está a medicina veterinária no Brasil nos dias de hoje? A atual realidade da formação de novos médicos veterinários no Brasil é que existem, né, dados bem atuais de 479 escolas de veterinária no Brasil. A fonte do CRMV de São Paulo. Né? É muito, é pouco, né, a questão. Então a gente vai fazer um comparativo com relação aos outros países, né? Vamos primeiramente colocar a questão da evolução, né? O próximo slide vai ser a questão da comparação. Em 1980 tínhamos menos de 50, esse slide ficou um pouco desfocado, mas eu vou explicá-lo aqui. Em 1980 a gente deveria ter em torno de 30 e poucas escolas. 10 anos depois, continuávamos, em 1995, continuávamos abaixo de 50. Em 2000 atingimos quase 100. Em 2005, quase 150. Em 2010, ultrapassamos a 150. Em 2015, tínhamos aproximadamente 220, mais ou menos. E existiu um salto aí em 2020, que fomos aí para quase 400. E 2021, que atingimos essa
essa expressiva quantidade de 479 escolas de veterinária no Brasil. Aqui eu faço um apanhado dessas escolas de veterinária e da quantidade de veterinários mundo afora, né? Brasil com 479 escolas, os Estados Unidos em segundo lugar com 32, a Itália com 13, a Espanha com 12, a Ucrânia aí que está em voga aí pela situação difícil que eles vêm passando aí na questão da guerra, ela tem uma expressividade aí na produção de veterinários, desconsiderando o Brasil e considerando os outros, né, por causa dessa grande diferença. Com 10 escolas, Turquia com 10, Alemanha com 7 escolas de veterinária, Reino Unido 7, Portugal 6 e França 4. E a questão da quantidade total de médicos veterinários, o Brasil hoje já passou os Estados Unidos. A gente perguntou, mas como é que com 32 escolas tem 113 mil veterinários? É porque a medicina veterinária ela já é regulamentada lá muito tempo antes daqui, né? Então a produção a formação de médicos veterinários ela tem alguns anos de diferença. Então a gente vê aí que a oferta de médicos veterinários atualmente no Brasil ela é muito grande. Então, qual que é a atual realidade da formação desses médicos veterinários no Brasil? É que além da quantidade imensa, né, e abertura muito veloz de novas aí, ela também ela contemplou mudanças na grade curricular, né? Com a possibilidade de cursos em turnos específicos. Eu lembro que até há pouco tempo, eu tenho 20 anos de formado, mas tem pessoas com menos tempo do que eu. A medicina veterinária, via de regra, por essa multidisciplinaridade e por essa grande quantidade de segmentos, ela era um curso superior de horário integral. Hoje a gente já vê também veterinárias com turno da manhã, ou turno da tarde, ou turno da noite. Então, assim, a gente vê que essa questão compromete também a qualidade dessa mão de obra que vem para o mercado, né? E agiliza muito a formação deles, né? Que não seria possível alguns anos atrás. Qual que é o desafio que a gente coloca aí dentro da medicina veterinária, né? Esse desafio de oferta e demanda, né? Da questão do mercado e dos veterinários que são colocados anualmente aí. Os desafios são as estratégias, né? Eu acho que principalmente as estratégias nos processos técnicos gerenciais. A questão da gestão, né? Aqui tem um conceito de gestão que fala que a gestão vem do latim gestione, que configura o ato de administrar ou gerir recursos, pessoas ou qualquer objeto que possa ser administrado com alguma finalidade, seja em benefício próprio ou de uma entidade. Esse é um ponto que, na minha época, já era bem deficitário dentro da escola de veterinária. Eu vejo que eu formei na UFMG, uma faculdade de renome internacional aí, né? E essa questão de gestão, nós tivemos, salvo engano, 3 disciplinas relacionadas à gestão, que não foram, né, nem de longe dentro da cultura de gestão atual abordado ou preparado, né, os estudantes para que quando saíssem no mercado aí tivessem uma noção básica de gestão para gerir a própria profissão ou alguma clínica ou qualquer entidade, empresa que ele fosse atuar, né? Eu pontuo outra coisa, né? Da forma como o mundo tem visto isso e o Brasil tem mudado, né? Eu tenho uma filha de 5 anos, vai fazer 6 dentro de um mês. Ela, na escola dela, nessa idade, ela já tem matéria de educação financeira. É claro que de uma forma lúdica,
mas hoje a gente já entende a necessidade dessa educação para a vida futura, né? Até dentro de uma idade tão, né, tão nova assim. Então, a gente fala da gestão, né? Ela é importantíssima nas tomadas de decisão, né? Vou tomar a decisão certa ou errada? O que eu devo considerar para tomar essa decisão? Quais são os pontos, né? Ela envolve também a questão da liderança, da comunicação e das avaliações, né? Eu falo que a liderança e a gestão elas eram tidas no passado como um dom, e na realidade hoje a gente tem certeza que ela é uma técnica que pode ser aprendida. Evidentemente algumas pessoas têm mais facilidade, outras não, mas, né, é possível para qualquer um aprender e ter uma noção básica disso aí na vida pessoal e na vida profissional. Eu falo que dentro dessa gestão é muito importante para os médicos veterinários que estão saindo aí, né, e a gente observa pela quantidade de clientes que a gente possui, a gente acaba acompanhando um pouco das vitórias e das dores, né, das clínicas que a gente atende, que existe uma deficiência muito grande nessa questão de planejamento geral desses conceitos básicos, né? E a gente coloca aí o primeiro como fluxo de caixa, né? O que eu consegui receber, né? O que eu ganhei de dinheiro e o que pode sair de dinheiro, né? Isso a gente vê que na questão das empresas hoje é uma das maiores causas de concordatas, falências, é uma administração mal feita do fluxo de caixa. A noção sobre ativos, né, e os tipos: você tem um ativo imobilizado, você tem um ativo circulante, que é um dinheiro na conta imobilizado, de que forma que isso pode me ajudar, de que forma que isso pode me acudir num momento de aperto financeiro, né? Quais que são as noções básicas de passivos e suas classes. O passivo é um passivo, né, circulante, ele é um passivo exigível agora no curto prazo, ele é exigível no longo prazo, né? Qual a dimensão desse passivo, de como é a forma que eu posso administrar ele no meu fluxo de caixa. Noções estratégicas de compra e orçamento, né? A gente vê que a questão de compras é um ponto que o médico veterinário tem muita dificuldade de fazer, e que muitas vezes isso complica o fluxo de caixa. Ele faz uma compra que para um consumo aí em 3 meses, mas pagando em 2 vezes, ou seja, tem um impacto negativo no fluxo de caixa dele, né? E uma noção que é importantíssima, que é a questão dos juros, né? Os juros simples e os juros compostos. A gente muitas vezes tem um juros aí de 1%, 2% ao mês sobre algum tipo, né, de empréstimo bancário ou de compra que a gente faz, ou de atraso em pagamento, né, com algum fornecedor, que incide de forma composta, o juro composto, e ele acaba tomando uma dimensão num momento, né, futuro aí, que compromete até a existência do empreendimento do veterinário. Então, eu falo que essas noções, elas são importantíssimas do médico veterinário, né, aprendendo dentro da escola ou buscando fora da escola de veterinária um preparo básico nisso aí, né, e isso aí acaba impactando muito positivamente até na vida pessoal, né, não só na profissional. Eu vou falar mais um pouquinho a questão das compras aqui, na planejamento de estoque, que é uma coisa que a gente acompanha aqui. Existe uma sazonalidade dentro da medicina veterinária, principalmente na questão PET, né, de clínicas, de ocorrências de algumas patologias, né? A gente vê uma concentração, por exemplo, de algumas patologias no período seco, como sinomose, né? A gente vê uma incidência maior de doenças relacionadas à dermatologia em períodos de maior umidade, final do ano, épocas de chuva. Então, esses pequenos detalhes, o que eu vou comprar, quando comprar, que tanto comprar, fazer uma boa compra, né, sabendo da sazonalidade, né, colocar o pagamento dessa compra, se ela for de maior escala,
de forma que encaixe no meu fluxo de caixa e não comprometa, né, os pagamentos, isso acaba fazendo a diferença. Eu falo que a gente no Brasil, como viemos aí, né, as gerações mais novas não, mas a minha época ainda experimentamos aí do cruzeiro, de inflações de 80% ao ano, a gente agora com a moeda relativamente estável, a gente tem que fazer, né, às vezes você economiza R$200 no mês, R$300 no mês, a gente fala, 200, 300 não é muito, mas no final do ano, que é como a conta tem que ser feita, você tem aí R$3.600 se a economia foi de 300, e isso aí impacta R$3.600 num 13º de 1 ou 2 funcionários, né? Então isso aí te desafoga de alguma forma no final do ano. É a questão de trabalhar com estoque mínimo, com estoque máximo, né? Qual que é a minha compra mínima mensal, né? Em vez de eu fazer uma compra grande, como nós dizemos, já falamos aí de comprometer meu fluxo de caixa, eu fazer uma compra mais ajustada ao meu consumo. Ou caso essa compra tenha que ser maior, que eu também, para obter preços melhores na questão do volume, que eu divida isso sem impactar em nenhum tipo de juros, né? De forma que eu pague isso no período que eu vá consumir e que também não bagunce as contas do meu empreendimento, da minha clínica, ou se eu for um veterinário autônomo, né, do meu andamento mensal. Dentro desses conceitos básicos de gestão, a gente vê a questão do investimento também como uma questão importantíssima. A gente observa aí investimentos mal feitos que acabam comprometendo a clínica ou o veterinário, muitas vezes de forma grave, né? Essa questão de não ser feita uma avaliação do retorno sobre o investimento, né? Da viabilidade. Como assim? Eu acho muito importante o médico veterinário, no empreendimento dele, meu empreendimento é clínica veterinária. Eu vou investir num setor que sai muito da questão da clínica veterinária. Um exemplo na nossa questão laboratorial, hoje tem soluções mais bem dimensionadas, mas há algum tempo atrás, né, há uns 7 anos atrás, talvez, muitas clínicas veterinárias resolveram colocar laboratórios de análise clínica, porque são a parte de rotina interna. Fizeram investimentos, né, em maquinário, e quando eles faziam a questão, né, da mensuração da viabilidade, ele colocava só a questão do custo da compra do equipamento ou da questão do kit que ele fosse usar para determinados analíticos. Mas eles esqueciam que aquela máquina precisava de um operador, né? O veterinário, né, na atividade principal dele, que era a clínica, ele não tinha aquela liberdade de se afastar por uma questão de movimento, e ele acabava tendo que contratar uma pessoa. Se ele fosse contratar uma pessoa extremamente especializada e preparada, ela era cara. Então, não saía aquele investimento, aquela viabilidade que ele esperava, né? Então, assim, vinham custos adicionais que na avaliação desse investimento ele não colocava. A gente via também, que não é muito comum, a gente vê isso mais refinadamente na questão de engenharia, a questão da taxa de utilização e da capacidade instalada. Quanto que eu vou usar de um equipamento, talvez, que eu compre, né? E que tamanho que ele precisa ser. A gente via compras onde a capacidade instalada era altíssima, naturalmente, equipamentos maiores, um investimento muito mais robusto e uma taxa de utilização baixa, que tornava aquele investimento não interessante, né? Qual que seria o verdadeiro aumento na eficiência do processo? Que isso é importante no investimento. Eu vou fazer um investimento em qualquer equipamento ou em qualquer alteração, né, no fluxo da minha clínica, isso vai trazer uma eficiência de processo, isso vai diminuir a necessidade de um funcionário, ou isso vai aumentar
significativamente a produção, a entrega daquele funcionário, é o outro ponto importante, né? Que impacta, né, já implicitamente na diminuição do custo com mão de obra, que é um custo muito alto no Brasil, dado a nossa questão de encargos aí que são pesadas, né? Então, esses são conceitos que eu acho que são importantíssimos, né, de serem colocados aí, e eu acho que, né, fica como uma sugestão aí, se algum dia existir uma reformulação de grade curricular nas escolas de veterinária, que o mínimo necessário nesses conceitos, nessas formas de administração, né, da cadeia veterinária, que sejam colocados para que os profissionais saiam com esse mínimo aí, né, de visão de como o mercado se comporta, e de forma dele manter a viabilidade e a saúde financeira, né, do empreendimento dele ou da carreira dele, caso ele faça ser um veterinário autônomo. Dentro disso, a gente coloca algumas considerações finais, né, que na realidade elas consolidam isso tudo que a gente falou com relação à dimensão do mercado, da oferta de veterinários de forma exorbitante hoje no Brasil, considerando a média mundo, né? E como é que a gente acredita, né, dentro da nossa experiência de vida, que a gente acredita que deva ser conduzido isso aí, né? Primeiro que a gente deve agregar valor ao serviço, produto, né? Isso pode ser feito com investimento em conhecimento, que para mim é o mais importante de todos, né? E ampliando o escopo, né, de trabalho do profissional, ou do empreendimento, da clínica ou do hospital, né? Alguns professores na minha época falavam, que a gente tem que ser um especialista generalista. Então, eu acho que a gente tem que, né, aumentar esse escopo, mas criar uma bandeira, né? A gente vê isso muito em Belo Horizonte, né, onde a gente se localiza e tal. A gente vê que empreendimentos muito bem sucedidos, eles seguiram esse viés, né? É um clínico especialista em oftalmologia, mas que também atende com muita qualidade outros tipos de patologia. Mas quando se pensa na oftalmologia, é determinada pessoa. Outro na questão de cirurgia geral. E hoje, no Brasil, a gente tem escolas de qualidade que fornecem esse tipo de especialização, né? Então, você melhora o seu escopo e cria uma bandeira agregando um valor grande ao seu produto, ao seu serviço. Investir na imagem, né? Nós estamos na era digital. E isso ficou claro com o período de pandemia, né? A questão do comércio digital, né? As mídias digitais que dão uma amplitude à imagem, né, dos profissionais aí, né, rompendo fronteiras até de nacionalidade, a questão de alguns profissionais influenciadores aí, a gente vê essa tendência hoje. Então, hoje eu acho que não tem como desvincular, né? É claro que eu também acredito que isso deva ser feito de uma forma planejada, né? Para que, da mesma forma que um investimento na imagem bem feito, ele pode dar um efeito positivo, né, em curto espaço de tempo, né, com uma abrangência imensa, um investimento em imagem mal conduzido, mal planejado, ele pode trazer consequências, né, extremamente negativas para o profissional. Então, assim, no caso de fazer isso aí, né, existem empresas com um know-how muito grande, né, de comportamento de mercado no setor digital. O que eu aconselho aos médicos veterinários é que façam isso de forma planejada. Oferecer diferenciais para os seus clientes, né, para os seus empregadores, caso você vá trabalhar numa empresa, né. Muitas vezes isso se restringe a mudanças de postura e comportamento. A gente fala, e essa é uma premissa aqui dentro dos OGN, seja um facilitador. A gente vê que
a questão do preço hoje no mercado, ela não está em primeiro lugar, né? O atendimento, né? A solicitude, a educação, a atenção, né? A gente tem uma postura que a gente fala que dê um retorno para o cliente, mesmo que você não tenha uma solução ou uma resposta, né? E isso é mais claro que o dia. Você liga e fala, oh, não tenho o que você me solicitou, estamos correndo atrás. Assim que eu tiver alguma coisa para te entregar, eu retorno, né? Isso faz um diferencial e a gente percebe que os profissionais atuais, né, os recém-saídos da academia, aí, eles pecam muito nisso. Talvez por uma questão de ser uma nova geração e já ser uma geração muito ligada na questão digital, que mantém, né, essa questão da convivência, né? É uma cultura diferente, mas que faz falta, a gente percebe com o nosso cliente aqui. Segundo, né, para aqueles que se encontram na graduação, né, e considerando as 479 escolas, são muitas pessoas na graduação, preparem-se previamente do conhecimento básico gerencial, né? Com certeza vai ser menos traumático, né? Eu enalteço e falo aqui do Sebrae, que é uma das instituições de ensinos voltadas para esse tipo de preparação, né? Tem cursos aí como o Empretec, para quem quer empreender, contabilidade aplicada a não contadores, isso aí dá um conhecimento holístico da coisa bem legal, né, para esses profissionais que não vão ter isso disponíveis dentro da universidade, né? E faça isso enquanto na universidade, porque, né, nesse próximo slide, né, para os recém-chegados ao mercado, é importante saber qual que é o sinônimo de trocar um pneu de um avião enquanto ele voa. É muito mais traumático. Então, se você trouxer esse conhecimento antes de se inserir no mercado, você já começa de uma forma muito mais certa e tendo que ter retrabalho em muito menor escala do que se você resolve aprender depois de tomar, né, alguns tropeços do lado de fora. Esse slide eu acho ele fantástico, né, para dar essa dimensão da ambição de quem está chegando. É claro que as ambições e os sonhos são muito particulares, mas para aqueles que querem, né, como diz, voar, né, crescer, ou você diminui os seus sonhos ou se aumenta as suas habilidades, né? A escolha é de cada um. Não tem como sonhar alto, né, e ficar parado, né? Não se mexer, não sair da zona de conforto. Então, esse é uma premissa importantíssima. E considerando essa dimensão de quantidade de profissionais veterinários sendo, né, colocados no mercado anualmente, aí, o que a gente percebe é que você que está chegando no mercado tem que trabalhar mais, porque isso gerou consequências como guerras de preço, né? Alguns veterinários autônomos que não têm o custo de manutenção de uma clínica, vão operar aí com valores, né, de prestação de serviço, né, de procedimentos mais baixos. Então, né, considerando isso aí, eu acho que quanto mais preparado e mais refinado nas habilidades aí, né, maior a possibilidade da pessoa atingir as metas e os sonhos dela, né? Dentro disso, né, eu vou falar aqui do estabelecimento de boas parcerias, enaltecendo aí o nosso maior parceiro ao longo desses quase uma década aí, que é a Bioclin, né, a Bioclin Vet, né, que ela se encontra, né, como um dos motivos do Zoogene, né, crescer a cada ano. Estão aí sempre nos ajudando e nas demandas que a gente tem, no que a gente pode fornecer de informações para que eles também
faça um direcionamento aí no mercado bem assertivo. Então, assim, é uma troca muito legal, que são as chamadas parcerias B2B, né? De empresa para empresa. A gente agradece ela aí. E aí, falando nela, né, na própria BioClean, existem no mercado empresas focadas na venda de soluções integradas, que é o que a gente encontrou na BioClean. Né, a gente não compra só produtos, né? Elas são fomentadas, esses produtos, essas vendas de produtos, de maquinário, de insumos, são acrescidas, né, de uma assessoria científica e gerencial. A gente tem grandes planos aí ao longo da BioClean, né, para o futuro. E fica, né, para os que estão chegando essa sugestão aí de, né, procurarem o pessoal da BioClean, porque existem modelos, né, aplicados a empresas como a nossa, laboratório, mas existem soluções também para o segmento veterinário de clínica, sejam os veterinários autônomos, que a gente chama de veterinários volantes, clínicas veterinárias, hospitais veterinários. Eu cito aqui o Point of Care, que é um das soluções que a BioClean está trazendo aí, né? Os kits de diagnóstico rápido, né, de extrema qualidade, especificidade, né, de acurácia. E, né, não é o caso da BioClean, mas tão importante quanto os softwares de gestão, que eu acho que as clínicas deveriam procurar softwares aí que oferecessem plataforma com gestão à vista, para que ele acompanhasse, né, no dia a dia realmente o desempenho em números, né, da clínica dele, desde números financeiros, como números de desperdício, que é uma patologia, né? Eu morei alguns anos no exterior e eu vejo que o brasileiro ele tem uma tendência a desperdiçar mais do que em outros países. Retornando aí à questão da BioClean, eu falo que esse movimento, né, de parte dos exames realmente serem feitos dentro das clínicas ou dentro das residências para aqueles que são veterinários autônomos é um movimento irreversível. Eu passei, dentro do período que eu residi um tempo nos Estados Unidos, e durante o ano de 2000 foi dos períodos que eu passei lá, e já era comum nas clínicas veterinárias uma parte significativa dos exames serem feitas internamente, né? Isso há 20 anos atrás, não eram os point of care, mas já eram soluções mais portáteis, né? E é uma questão irreversível. Então, né, para aqueles que estão no mercado aí, é uma possibilidade, né, de agregar valor dentro daquilo que a gente falou, de você construir, né, dentro da sua imagem diferenciais para colocar no mercado aí. Ficar atento aos movimentos de mercado e tendências e pressões atuais. Eu vou dar um exemplo nisso aí, que eu lembro quando, né, eu era criança, minha mãe fazia compras em supermercados longes, né? Naquela época eram as compras de supermercado mensais, depois elas passaram a regionais, macro-regionais, e agora a gente vê que pelo estilo de vida, pela questão do trânsito, pela questão de estresse, pela questão de antigamente a gente ter pessoas que faziam mais coisas para a gente nas residências e tal, e isso foi diminuindo, e hoje a gente faz compras, mesmo que os supermercados tenham um preço um pouquinho acima, a gente faz compras nos supermercados locais. O movimento das clínicas é o mesmo. A gente tinha clínicas grandes em locais longe, às vezes a gente atravessava a cidade para levar o pet numa clínica de determinado local, de determinado veterinário. Desculpa. E hoje, com essa quantidade de veterinários e com a quantidade de clínicas, eu lembro, né, eu não tenho esse dado certo, né, mas eu acho que já em 2016 ou 2017, na grande BH existiam muito mais clínicas e pet shops do que padaria. Então esse volume, né, e dentro dessas existem aquelas com
já com um diferencial de atendimento, preparadas já, né, dentro dessas tendências de qualidade, de agregação de valor atual, a gente tem isso no próprio bairro da gente ou no bairro, né, ao lado. Então a gente vê que os tutores eles não estão indo muito longe mais. Então isso é mais um motivo para a gente agregar valor, né, e achar alternativas para criar diferenciais dentro do empreendimento, né, veterinário, seja ele um CPF, um veterinário autônomo ou um CNPJ, uma clínica ou um hospital veterinário, ou seja, qual for o empreendimento aí, ou qualquer um hotel de cães, de gatos, que hoje também estão em franco crescimento aí, né? Em qualquer um deles a gente tem que ficar atento a esses movimentos e se antecipar a esses movimentos. E aí, né, já finalizando a nossa apresentação, a parte que eu acho mais importante de todas, que é para a gente ter sucesso, é necessário amar de verdade o que se faz, né? Caso contrário, levando em conta apenas o lado racional, você simplesmente desiste, seja no final ou no meio do caminho. É o que acontece com a maioria das pessoas. É isso aí, palavras de um ícone da gestão e do empreendedorismo aí, que era o Steve Jobs. Então, assim, existe a questão do modismo, você é veterinário, né? Hoje não é tão difícil, né, entrar numa escola de veterinária dada essa super oferta, né? Existem as facilidades dadas aí no financiamento através do governo ou de qualquer outra instituição. Então, a gente enxerga que muitas vezes a pessoa vai pelo modismo, sem pesquisar verdadeiramente como é que funciona, e aí, quando ele cai no mercado, ele se frustra, ele passa a não amar o que ele faz, porque não era o que ele pensava, e ele desiste. Então, assim, eu acho que esse é um ponto, né, o ponto principal, a pedra fundamental antes de tomar a decisão de entrar para esse mercado, né? E também conhecê-lo, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que só existe clínica e, como a gente falou no início da apresentação, é uma imensidão de possibilidades, né? E muitas delas ainda não estão ocupadas como poderiam estar. Então, tem várias oportunidades muito bacanas aí nos outros segmentos dentro da medicina veterinária, né? Gostaria de agradecer aí mais uma vez o VetSmart, a nossa parceira BioClean, né? Meu nome é Tarcísio e aí estão os meus contatos aí de e-mail, né? Quiserem visitar a página do laboratório. Agradeço a todos aí, viu? Obrigado.